Desde o início da pandemia está todo mundo fazendo eventos online, né? Você já deve ter percebido a quantidade pelas redes sociais, principalmente. O problema é que a imensa maioria não alcança os resultados esperados porque estão sendo feitos de forma improvisada, sem domínio no assunto. E o TD é especialista em eventos online desde antes da Covid-19. E por isso a gente tem a expertise necessária para sermos os responsáveis por eventos como a TD Web Conference, que ficou já consagrada como um dos maiores eventos do mundo sobre transformação digital, já na segunda edição, com 100 mil inscritos e 115 palestras. Se você realmente quer ter resultados, pode contar com a gente, tá? Só mandar um e-mail para contato@transformaçãodigital.com. Olá, nós somos a IDWall. Com a nossa solução All-in-One, você valida a identidade de seus usuários, faz a gestão de risco e atende às normas de compliance. É 100% simples, rápido, seguro e digital. Integre nossa solução via API ou SDK e configure de forma personalizada com as regras mais relevantes para o seu negócio. Acesse idwall.co e descubra mais. E aí, pessoal, começando mais um conteúdo da TD Web Conference. Eu sou Igor Lopes, curador do evento, vou estar aqui com vocês nessas mais de 80 conversas que a gente está tendo aqui com os especialistas. E a conversa de agora é com o Rafael Melo, ele é fundador e CEO da IDWall. Antes de tudo, muito obrigado pela conversa, Rafael. Obrigado você, Igor. Prazer estar aqui. Bom, e quem quiser continuar essa conversa e de repente transformar isso em negócio também, só seguir a gente nos LinkedIn, estão aqui do lado. Ou também no chat, aqui pode deixar perguntas, dúvidas, a gente responde. E tem também o canal do Telegram do Transformação Digital. A gente está por lá sempre respondendo perguntas e trazendo mais conteúdos também para vocês. Bom, a conversa de agora é sobre identidade digital, né? Eu acho que isso está muito presente na cabeça das pessoas hoje, né? Já é fácil quando você começa a entender que bancos, por exemplo, você já pode fazer o registro da sua identidade com a digital ou com a face. Isso é um pouco do que já existe hoje, mas existe uma certa confusão, talvez, entre o que é identidade digital nesse sentido e do que é identidade, o documento em si, né? São duas coisas diferentes, né? Sim, e eu acho que essa distinção é importante porque a identidade digital não é simplesmente você pegar o documento do papel e transcrever ele para um aplicativo, né? Quando a gente está falando de documento, a gente está falando de alguma espécie de número que é emitido por uma entidade, seja ela pública ou privada, né? E quando a gente fala em identidade digital, a gente fala de uma série de soluções ali que resolvem problemas que a gente tem com o documento físico, né? Então, problemas relacionados à segurança, que também estão relacionados a conseguir identificar unicamente uma pessoa, né? Para evitar duplicidade de registros. Então, o próprio sistema de documentos brasileiro é um bom exemplo disso, né? A gente tem um documento, que é o RG, mas ele não identifica unicamente uma pessoa, né? Um RG, uma pessoa pode ter mais de um RG, ela pode ter um RG em cada estado brasileiro, né? E esses estados não se comunicam. A partir do momento que eu tenho uma identidade digital, eu consigo unicamente identificar uma pessoa, né, usando a tecnologia. E a identidade digital ela traz também essa possibilidade de se conectar com outros serviços, né? Nem o próprio CPF, que a gente tem que parece que é mais único de pessoa, é tão necessariamente único assim. A gente sabe de casos de pessoas que têm mais de um CPF e não são todos os brasileiros que têm CPF hoje em dia, né? Então, quando a gente fala em identidade digital, a gente está falando principalmente de algo que dá mais acesso a serviços, né? Identidade é uma coisa que realmente carrega a reputação das pessoas, né? Não é simplesmente um número, um documento. Legal, mas como que vocês, assim, vamos trazer mais dados, mais exemplos para as pessoas, para ilustrar na cabeça das pessoas como que isso pode ser usado, né? Eu tenho o exemplo aí do banco, quando você faz o login ali. O que mais que a gente pode falar? Que outras indústrias têm usado identidade digital da forma como a gente está falando para facilitar a vida nos negócios delas? Perfeito. Na verdade, negócios não só digitais, né? A gente fala muito em banco, porque o banco ele fez essa transformação, está passando por essa transformação digital. Então, antes a pessoa precisava passar por uma porta giratória, né? Passar pelo segurança, sentar na frente do gerente para poder apresentar o documento dela, validar a identidade ali naquele cara crachá, né? E nesse processo ela esperava algum tempo e tinha a conta dela aberta, né? Quando a gente está falando num processo de identidade digital,
né? E no processo de cadastro digital, né, dos bancos online, a gente não tem nada disso. Então a gente precisa, da mesma maneira, ali validar a identidade da pessoa. E precisa ser tão seguro ou mais seguro do que o processo de validação de identidade que a gente tinha no meio físico, né? E é super relevante isso, né? Porque você está trazendo mais acesso a serviços, né? Você está trazendo até mais dignidade para as pessoas ali quando você dá acesso a esses serviços para ela, né? O banco do futuro, ele não vai ter agência, né? Então a gente precisa, nos meios digitais, encontrar essa maneira de validar identidades, né? E a gente sabe que hoje 1 bilhão de pessoas no mundo não consegue comprovar sua identidade nem através de um documento físico, né? E se a gente parte para identificação online, a gente tem 3 bilhões e meio de pessoas no mundo que não conseguem validar a identidade de alguma maneira online, né? Nem que seja uma validação mais frágil. Então, realmente é um grande problema essa questão da identidade digital. E uma grande solução também, né? O problema é a falta dela. Mas, bom, todo mundo tem uma digital, todo mundo tem um rosto, né? Todo mundo tem questões biométricas que podem ser utilizadas para isso. Mas mais use cases mesmo, casos de uso, né? A gente falou de banco, a gente pode falar de uma seguradora, a gente pode falar de que mais? Assim, o que vocês têm? Quem são os clientes hoje de vocês? Perfeito. Quando a gente fala mais da IDWall, né? Os clientes são não só empresas online, mas empresas físicas também. Então, quando você pensa em empresas que têm que validar a identidade, você tem um aspecto muito amplo ali de empresas, né? Mas a gente tem como clientes aí empresas de Bitcoin, por exemplo, que tem que não só validar a identidade, mas evitar lavagem de dinheiro, assim como bancos, né? As locadoras de veículo também, a gente tem como clientes, são empresas que perdem muito dinheiro por conta de fraudes, né? Então, pessoas vão com documentos falsificados, alugam veículos e não devolvem. É o tipo de coisa que acontece muito em marketplace, que é nosso cliente também, a gente tem muito cliente que é marketplace. Então, qualquer tipo de negócio hoje que você tem que conectar duas pessoas ali, ou uma pessoa, uma empresa, e gerar essa relação de confiança, é o tipo de negócio que pode ser nosso cliente, né? Então, a gente está falando muito a gente tem muito aplicativo de transporte hoje, né? E é tão comum para a gente hoje usar aplicativos de transporte que a gente nem pensa que está entrando no carro de um desconhecido, né? Ou está deixando uma pessoa que a gente não conhece entrar no nosso carro. Então, para sustentar esse tipo de relação que tem uma certa vulnerabilidade ali, a gente precisa criar uma relação de confiança, né? Então, o que a IDWall fez foi criar essa tecnologia, tá? Que possibilita criar essa relação de confiança, tá? Então, tecnologia que valida o sistema de identidade legado que a gente tem no Brasil, né? Então a gente consegue validar através de uma foto de um documento, a gente consegue validar os dados desse documento e validar se essa pessoa faz sentido ou não para a empresa, né? Então, no caso de um aplicativo de transporte, por exemplo, eu consigo fazer validações de antecedentes criminais, por exemplo, para aumentar a segurança naquele processo, né? Tudo de maneira automatizada, tá? E, enfim, vários outros clientes, como entregas de delivery, clientes, bancos e fintechs no geral, a gente tem muitos clientes como esse no portfólio. Perfeito. Bom, a gente está falando muito do setor privado, mas se a gente pensar no setor público também, aí a coisa vai longe, né? A gente pode pegar exemplos de países que já estão trabalhando a identidade digital dessa forma. Pega a Estônia, por exemplo, é um país incrível, assim. Eu acho que eu estava lendo uma matéria dia desses, Estônia parece que só 3 serviços públicos não podem ser feitos de forma digital hoje, que aliás, o casamento, acho que o desquite, e era certidão de nascimento. E agora com o coronavírus, até a certidão de nascimento está sendo feita online também. Então, como que é possível fazer isso? Assim? Pois e até esse exemplo que você trouxe é muito legal, né? Porque ainda mais nessa situação que a gente está vivendo, a gente está vendo mais utilizações da identidade. Desculpa, o terceiro que não pode é o óbito, certidão de óbito, por questões óbvias. Perfeito. Mas, enfim. E a Estônia sempre é um exemplo que aparece, né? Porque lá você pode tirar o seu e-residency, né? Sua residência digital, e você pode ser um cidadão digital da Estônia sem nem mesmo morar lá, né? E isso é relativamente simples fazer. E para o país, né? Isso traz não só a diminuição da burocracia, a diminuição de fraude, mas também atrai mais negócios, né? Então, hoje a gente tem mais empresas abertas na Estônia que não estão fisicamente na Estônia, e isso gera, claro, mais impostos, enfim. E outros países que implementaram a identidade digital também, que sempre aparecem como exemplos interessantes, são a China e a Índia, né?
Então, a China é um exemplo bem particular, porque a China é muito desenvolvida quando a gente fala em tecnologia, né? E não é por acaso, eles têm muitos dados, mas eles também têm o controle desses dados, né? Então, lá a identidade digital deles é tão desenvolvida que eles estão usando agora no combate ao coronavírus, né? Para controlar a disseminação do vírus, as pessoas que já tiveram os sintomas, já foram curadas ali do coronavírus, elas recebem na identidade digital delas, né? Elas recebem esse cartão verde. Então, elas conseguem, com essa validação desse cartão verde na identidade digital, circular pelos lugares. Então, eles conseguem controlar muito mais o deslocamento das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, se você é um cidadão chinês e tem a identidade chinesa, tudo que você faz vai ser monitorado pelo governo. Então, o que você compra, os lugares que você frequenta, né, o seu crédito, né? E com essa reputação, né, que o governo constrói de você, dependendo de como ela for, você pode ser barrado ali de viagens entre estados, viagens internacionais. Então, é o que muitos chamam de a primeira ditadura digital do mundo, né? Então, ao mesmo tempo que é muito impressionante pela quantidade de dados e tecnologia que é utilizada, é também um pouco assustador, né? Sempre que a gente pensa em um grande órgão que tem um grande poder e muitas informações, é o tipo de coisa que gera muita incerteza na população também. Mas qual é o limite para isso também, assim, para que a gente não chegue no que a China faz, né, capaz de fazer, de monitorar o tempo inteiro onde você está, seu rosto é identificado onde quer que você esteja, né? Tipo, a questão da privacidade é muito complexa. Exatamente. Tem muitos ganhos, mas qual é o limite? Existe uma maneira de dizer isso? E eu acho que é complicado isso, né? Porque até outros países que têm uma implementação mais, digamos assim, mais saudável, né, da identidade digital, o controle disso ainda fica com o governo, né? Então, eu tive na Índia algum tempo atrás para entender como funciona o sistema de identidade digital deles, lá que eles chamam de Aadhaar, né? E a gente conversou com pessoas que eram a favor e tinham até desenvolvido o sistema, né, participado do desenvolvimento, e pessoas que eram contra. E elas traziam justamente essa preocupação, né? Eu não sei qual é o limite disso. Isso é algo que está no poder disso, está com o governo. O governo ele pode mudar ali de lado, né, de posição a qualquer momento, e eu simplesmente não confio. Então tem toda uma, para a identidade digital dar certo, né? A gente tem também toda essa questão de criar confiança, inclusive no governo, né? E é algo que, quando a gente pensa em Brasil, o Brasil é um dos países onde as pessoas menos confiam no governo, né, no mundo todo. Então, com certeza, para implementar a identidade digital no Brasil, a gente vai ter esse obstáculo também, se a solução vier do governo, entendeu? Até porque essa pergunta que você fez é muito difícil responder, sabe? Qual é o limite? É bem complexa essa questão. A gente pode falar mais, o modelo da Índia é algo que me atrai muito, assim, porque eu acho muito interessante. Eu não conheço, fala um pouco mais. O Aadhaar, né, que é o sistema que eles criaram, ele não existia há 10 anos atrás, né? E, na verdade, não existia nada de identidade na Índia há 10 anos atrás. E as pessoas não tinham uma maneira de se identificar unicamente ali para abrir uma conta no banco, para solicitar crédito. E, assim, a China é tudo aquilo que a gente escuta, né? É um país pobre, na verdade, é um país que tem muita desigualdade social, né? É um país extremamente populoso, né? A gente tem 1,5 bilhão de pessoas praticamente, mas, de certa maneira, olhar para a Índia é quase como olhar para o futuro de algumas coisas, né? Então, e aí a gente chega na identidade digital também, porque lá, por exemplo, eles não têm linhas de telefones fixos, né? Porque o país se desenvolveu mais tardiamente. Então, lá todo mundo tem celular. Né? E se você for pensar, não faz sentido hoje ter telefone fixo, né? Eu penso em muita gente que não tem. Mas é a mesma coisa da China, que pulou o cartão de crédito, né? Lá o pagamento por Exatamente. QR Code, é um pouco dessa mesma lógica, né? Mas aí, desculpa, aí você estava falando. E olhar Não, é exatamente isso, porque olhar esse tipo
países que se desenvolvem depois, né, ou que tem um período ali de desenvolvimento diferenciado, você é quase que como olhar como seria um futuro que faria mais sentido. E na Índia, eles, há 10 anos atrás, eles tiveram que criar uma identidade, né, porque não tinha nada. E eles criaram o Aadhaar, que é uma identidade digital. E ela é muito mais avançada do que a gente tem até aqui no Brasil, por exemplo, em identidade, né? Então lá as pessoas recebem um número, né? Uma espécie de CPF deles, só que esse número ele é atrelado à sua digital, à sua íris e à sua face, né? Dessa maneira eles evitam duplicidade nos registros, que já é um grande problema, né? Já resolvido. E as pessoas elas usam esse número de Aadhaar para fazer cadastro em banco, para obter subsídio do governo, né? Então, antes disso, eu tinha basicamente uma espécie de cartão ali por família, né? Não era unicamente por pessoa a identificação. E as famílias usavam isso para obter esse subsídio do governo. Então, agora, praticamente 99% da população já tem o Aadhaar, o que é um feito incrível, né? Em 10 anos você conseguir cadastrar, né, praticamente a população toda, 1,5 bilhão de pessoas, e as pessoas usam esse número para fazer transferência uma para outra, sem nem precisar perguntar o número da conta, para fazer cadastro. Então, é engraçado ver como, de certa maneira, eles estão muito mais avançados tecnologicamente na identidade do que até o que a gente vê aqui no Brasil, né? E quando você começa a pensar, eles tiveram uma certa vantagem, né? Porque quando você começa sem nada de identidade e aí você tem que criar do zero alguma coisa, você não tem que lidar com o legado, né? E aí a gente começa a trazer boa parte da dificuldade que a gente tem de implementar a identidade digital no Brasil. Você tem que suportar o legado, né? Não tem como chegar para todos os brasileiros e falar, ó, esquece o que vocês têm hoje de identidade, a gente começou do zero aqui, uma identidade nova. Isso simplesmente não existe. Muda Então, costume, né? Muda cultura, muda tudo. muda sistemas, né, que estão conectados com essa identidade. Então é muita coisa. Mas como que poderia ser? Como que poderia começar? Qual o caminho para o Brasil começar a utilizar isso em larga escala? Já começou, né, na verdade. Sim, na verdade a gente teve alguns movimentos do governo em direção a isso, só que, na minha visão, eles não resolveram muito problema. A gente pegou o que tinha no papel e transformou em aplicativo. A carteira de motorista digital, né? Exatamente. E isso não necessariamente resolve o problema, sabe? Então você tem a carteira de motorista digital, você tem o título de eleitor digital, enfim. Basicamente, eu peguei todos aqueles cartões e papéis que eu tinha, transformei cada um em um aplicativo. Então, hoje, as pessoas têm dezenas de aplicativos e quando você vai em muitos lugares, esses lugares não aceitam esses aplicativos. Ainda tem isso. Né? Outro dia não me deixaram embarcar com a carteira de identidade digital. Mas isso é um documento. Pois é, e não adianta nem argumentar, às vezes, né? Você tem que acabar levando o documento e o celular. Né? Aí quer dizer, para quê? Então, acaba não adiantando, sabe? E outro problema que a gente tem é a fragilidade da segurança dos sistemas do governo, né? Então, são dados que estão espalhados em várias bases de dados, e se você espalha, quanto mais você espalha essas informações, duplica elas, maior as chances de ter algum tipo de vazamento em algumas dessas pontas, né? Você aumenta ali a superfície de contato, né, para os fraudadores. Então, essa foi uma pergunta que a gente começou a se fazer na Idwall, né? A gente começou por onde começar, né, para implementar uma identidade digital que funcione de verdade. E assim, o primeiro passo é você conseguir realmente suportar o legado do documento no Brasil, né? Então, conseguir pegar um documento brasileiro e validar as informações dele. Então, a gente começou a desenvolver tecnologia para extrair dados de CNH, de RG, né, CRLV, todos os documentos que a gente usa no Brasil, e validar esses dados. Então, validar, inclusive, nas próprias bases de dados do governo, né? E aí fazer isso de uma maneira muito mais simples e automatizada. A partir do momento que eu consigo fazer essa validação, eu coloco isso num aplicativo, né? E aí a gente criou um aplicativo para isso,
esse aplicativo ele linka todas essas validações de documento com a validação biométrica, né, para adicionar essa camada de segurança que vai evitar a duplicidade ali nos registros, que é a camada de segurança que eu não tenho hoje nos documentos do governo, né? Então, ali nessa camada de biometria, a gente faz a selfie da pessoa, compara com a foto do documento, né? A gente grava, a pessoa ela consegue se autenticar usando a selfie dela para utilizar o documento dela. Então, para a gente isso é um passo fundamental, esse suportar o legado do documento brasileiro, né? É um passo fundamental para você começar a criar uma identidade digital no Brasil, né? E, na verdade, muitos países da América Latina têm essas mesmas deficiências que a gente tem no Brasil, né? A gente é quase irmão ali quando a gente fala nesses problemas de distribuição de dados e falta de confiança, né? Que acaba gerando fraude. Uhum. E todas essas informações reunidas agora é o que você está chamando de Meu ID, dentro da ID Wall? Exatamente. Esse aplicativo que a gente chama de Meu ID é esse aplicativo que vai conectar esses dados, informações e documentos do governo com a validação biométrica da pessoa para garantir a segurança. Uhum. E mais do que isso é entregar para a pessoa o poder dos dados pessoais dela, né? Então, eu como pessoa, eu quero conseguir compartilhar meus dados, sim, mas de uma maneira segura. Porque aí desse jeito se resolve aquela questão lá dos dados na mão do governo, é isso? Não só na mão do governo, mas das empresas também, estão na mão de todo mundo, né? Então, eu até presenciei outro dia, eu estava numa loja de departamento, aí eu vi a pessoa queria criar o cartão da loja para ganhar 10% de desconto, mas o sistema estava fora do ar. E a gente sabe que as pessoas que trabalham lá, elas têm meta de cartão que ela tem que fazer, né? E aí essa pessoa ela falou assim, ó, vamos resolver esse problema, eu vou anotar seus dados aqui no papel, vou tirar uma foto sua, e aí quando voltar ao sistema eu faço o seu cartão. Aí você já pega o desconto ali agora comigo no caixa. Esperta. E aí essa pessoa falou todos os dados, e ela escreveu no papel, o cara tirou a foto dela. Cara, que risco, né? E ela ganhou o desconto. Então, olha o risco, né, que a gente está correndo. É o risco não só, eu tenho que confiar nessa pessoa, os dados eles estão anotados no papel, os dados vão para um sistema que eu não sei que é seguro ou não. Então, isso é muito comum, né? Mas, acho que o exemplo da farmácia... Aí ainda tinha a questão da pessoa estar escrevendo num papel e ela falando. Mas qual a diferença disso para eu colocar os dados num sistema qualquer também, sabe? Que a gente faz isso o dia inteiro, o tempo todo. Pois é, e nesse momento que eu tenho um terceiro fazendo cadastro, que tem interesse ali de fazer a maior quantidade de cadastros por dia, a pessoa acaba inventando dados. Uhum. Então, me fala só o seu CPF, o resto não precisa. Aí a pessoa vai lá e inventa um endereço, enfim. Esses dados, eles ficam errados no sistema, eles são vendidos para birôs de dados, né, que acabam acumulando informações erradas e desatualizadas sobre pessoas, então acaba realmente virando uma bagunça. Uhum. Então, se eu tivesse uma maneira de pegar os meus dados e compartilhar diretamente ou com o servidor dessa empresa, né, ou com a ponta final ali que precisa mesmo dos meus dados, de uma maneira segura, eu ia evitar ali muitos passos onde eu posso ter um vazamento ou uma distorção dos meus dados, né? Então, esse aplicativo que a gente criou, o Meu ID, ele tem um QR Code que você pode escanear, né? Você escaneia um QR Code e você autoriza a transferência dos dados diretamente para o servidor da empresa. Tá? E o mais legal é que você enxerga as empresas que têm acesso aos seus dados pessoais, né? E aí você pode remover o acesso, pedir para remover, né, o acesso dos dados, enfim. Então, essa transparência também é algo que a própria LGPD ela vai forçar isso, né, mas é fundamental quando a gente fala em respeitar dados pessoais e em ter uma identidade digital segura. Mas aí quando a gente começa a falar de Meu ID e soluções assim, a gente volta naquilo que a gente estava falando, que é a questão cultural e de fazer com que as pessoas utilizem essa nova solução mesmo, né? O que vocês pensam com relação a isso? Assim, como fazer com que a população abrace essa nova forma de identificação, né? Porque é um trabalho grande também. Na verdade, a gente tem um clássico problema do ovo e da galinha. Exato, né? Exato. A gente não sabe qual que tem que vir primeiro. A ideia é agregar serviços, tá? Então, a pessoa ela vai poder, através do aplicativo, também fazer
por exemplo, a consulta do CPF dela para ver se está regular ou não. Então, dessa maneira, a gente começa a adquirir mais usuários, né? E, em outra ponta, a gente busca parcerias com empresas que já usam a tecnologia da IDWall hoje, que é a tecnologia que valida a identidade, para que essas empresas aceitem meu ID também no cadastro delas, né? Para que elas tenham um cadastro seguro. E, na verdade, agora com o surgimento da LGPD, né, que vai entrar em vigor provavelmente só ano que vem, né? Mas agora as próprias empresas vão começar a buscar soluções para acessar dados de maneira segura, para solicitar o consentimento do usuário, né, para entregar para o usuário uma ferramenta para ele pedir para excluir os dados, por exemplo. Então, essa é uma ferramenta que também ajudaria as empresas a estar compliant com a regulamentação do LGPD, né, da LGPD. E eu acho que tem uma outra coisa também. Juntando todas essas pontas, a gente cria algo que realmente tem valor, né, para todas as pontas, e aí a gente começa a crescer. Mas eu acho que tem um outro fator agora, atual também, que pode ajudar, que é o seguinte: a sociedade germofóbica que a gente deve viver a partir de agora, né? Você não tem que botar o dedo para fazer a digital, você não tem que entregar o papel para outra pessoa, você pega o seu próprio telefone e tira uma foto, né? Ou a câmera da outra. Acho que essa possibilidade de não existir contato também pode ajudar nisso, né? Com certeza. E até falando também na questão da disseminação do coronavírus e tudo mais, falta de contato é um fator muito importante, mas também o acesso a benefícios, a gente viu que virou um problema, né? Não só a disseminação, mas a entrega de benefícios do governo para a população. Então, foi impressionante ver como o governo demorou para entregar o benefício dos R$600 ali para as pessoas, né? Até porque é muito difícil hoje para o próprio governo validar a identidade das pessoas, né, dos cidadãos. Então, se a gente tivesse uma ferramenta ali, uma maneira de validar a identidade mais fácil, a gente conseguiria também, nesse momento de pandemia, contribuir para entregar esse tipo de benefício mais rapidamente para as pessoas, né? Porque quando a gente está falando às vezes 7 dias sem receber nenhum dinheiro para um autônomo pode significar fome, né? É algo extremamente grave, né? Então, é transmissão, é acesso a benefício. Se a gente for começar a contar o tipo de vantagem que a gente tem com a identidade digital, ela abrange muitos aspectos. Tem um estudo do McKinsey, inclusive, que ele coloca o Brasil como o país que mais vai ser impactado com identidade digital no mundo. Então, até se a gente implementar a identidade digital no Brasil, o PIB do Brasil vai crescer mais de 18% até 2030. Mas por que o mais do mundo? Então, é o país que mais vai crescer. Porque a identidade digital, ela afeta muitos aspectos, né? Então, primeiro, ela diminui a fraude, né? Então, a gente coloca mais camadas de segurança. Diminuindo a fraude, a gente tem mais acesso a serviços, né? Então, as pessoas conseguem... Isso porque tem mais confiança também, né? Então, as pessoas conseguem ter a taxa de juros fica menor, né? O acesso fica menos burocrático. Então, hoje, muitas empresas, por não conseguir validar a identidade de uma maneira mais assertiva, elas acabam por eliminar, às vezes, um CEP inteiro ou uma cidade inteira, porque ela não tem certeza do tipo de população que tem ali para ela oferecer um crédito ou oferecer acesso ao serviço. Então, a partir do momento que você consegue validar e ter segurança, você não só dá mais para as pessoas mais acesso, mas você incentiva a economia como um todo, né? Então, por isso que o impacto é tão gritante, assim. E no Brasil a gente tem... O Brasil é o país, como eu disse, é o país onde as pessoas menos confiam no governo, é um país onde as pessoas menos confiam umas nas outras. Ele está ali, nas pesquisas que a gente tem, ele está abaixo do Zimbábue, assim. Então, menos de 7% das pessoas no Brasil confiam umas nas outras. Que louco. Então, tudo isso, é claro que contribui para taxas de juros muito altas, corrupção também. Então, é o tipo de problema que é a raiz do problema que a gente tem, né? Então, se a gente consegue resolver isso, a gente consegue realmente impactar muita gente, impactar o país inteiro. Perfeito. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, que de repente a gente tenha passado batido? Bom, na verdade, esse é um assunto que assim, eu gosto muito, né? Sempre justamente pelo impacto, né? Que
que a gente pode causar. O Brasil, ele é o segundo país que mais perde com fraude no mundo, né? Ele só fica atrás do México. E, como eu disse, vários outros países na América Latina, eles sofrem não só com fraude, mas com burocracia no acesso a serviços, eles sofrem com corrupção, né? Então, a identidade digital ela pode realmente transformar a vida de muitas pessoas em muitos países, né? Por isso que é algo que me atrai muito. E tem um pensamento quando a gente fala de identidade digital, né, que eu acho muito interessante. Antes a gente vivia em vilas, né, há muitos anos atrás, e para confiar numa pessoa, eu basicamente tinha que conhecer ela. Então eu sabia qual era a família, de qual família ela veio, eu sabia que ela me pagava em dia, eu reconhecia ela pelo rosto, né, pela voz dela, sotaque, esse tipo de coisa. Então as pessoas tinham essa reputação que era muito trazida pelo contato físico e interação física entre as pessoas, né? E aí, com a digitalização, claro, e globalização e o crescimento das comunidades, as pessoas foram se distanciando e o tipo de confiança que a gente gera, ele é gerado de uma maneira diferente, né? Então, as pessoas começaram a criar os documentos de identificação, os RG, CPF, todo tipo de metodologia ali de recurso físico, né, para comprovar a identidade. Mas era o que existia na época, mas, né? cada vez mais... Era o que existia na época. Hoje a coisa evoluiu, vamos utilizar os novos recursos. Exato. Pois é, exatamente. E aí, inclusive, financeiramente, né, a gente tinha papel, aí depois o que tinha na época era o cartão de crédito. Mas hoje, com a digitalização das coisas, a gente está começando a criar essa reputação e essa identidade, essa confiança online, né? Então, é como se a gente tivesse voltado num tempo onde a gente reconhece as pessoas pelos aspectos físicos, quando a gente fala em biometria, né? E, ao mesmo tempo, hoje a gente não tem como ficar offline hoje. Isso é fato, né? E cada vez mais quem usa a sua identidade, quem porta a sua identidade, não é mais você com papel ali. Quem está com a sua identidade é a sua casa, é o seu carro, né? É o Alexa que você tem lá na sua casa. Então, a sua identidade ela está integrada em todos esses serviços que hoje estão conectados com a internet. Tá? É isso que te traz não só acesso a todos esses serviços, que são maravilhosos de tecnologia, mas isso te traz também serviços customizados, né? Então, você vai poder, no futuro, entrar no seu carro, ele vai saber para onde você vai te levar para o lugar que você vai colocar a temperatura ali da maneira que você prefere, vai ajustar o banco para você. Então, a sua identidade ela vai te trazer muitos benefícios e ela vai estar conectada com esse mundo que está conectado, né? Então, pensar que em futuro, essas crianças que nascem hoje, né, que são aquelas que geralmente tentam, sabe aquela criança que tenta tocar na TV, assim, para fazer o scroll ali na TV com o dedo? Na revista, tenta aumentar a imagem da revista. Essa criança de hoje, ela no futuro não vai ter papel como documento. Ela vai ter a identidade dela carregada em todos os serviços online que ela usa, né? E quando a gente fala em identidade digital, a gente fala em um possibilitador, né, de toda essa confiança que vai ser necessária para gerar essa interação na era digital. Então, enxergar esse futuro é muito legal e ver que a identidade digital vai ser um viabilizador de todas essas tecnologias, para mim é também muito, muito legal. Perfeito. Bom, Rafael Melo, fundador e CEO da IDWall, obrigado demais pela conversa, valeu muito, mas a conversa não acaba quando o vídeo acaba, porque você pode continuar no LinkedIn, só acompanhar a gente lá, seguir a gente lá, também deixar dúvidas, sugestões, perguntas aqui no chat ou acompanhar também o nosso canal do Telegram, Transformação Digital, só clicar no link aqui ao lado, que a gente está sempre falando mais sobre transformação digital por lá. Rafael, obrigado demais pela conversa, foi ótimo, cara. Obrigado a você, Igor, foi um prazer. Valeu.
Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, Federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.